Nesse vídeo vamos falar sobre poupar e investir. Qual a diferença entre poupar e investir? E vou falar sobre a poupança. Por que a poupança não é um bom investimento? Se você está com dinheiro na poupança, saiba que você está perdendo dinheiro ao longo do tempo e não ganhando, tá? Mas é importante a gente ver o quanto que a poupança rende, né? Talvez você está ouvindo agora muita gente falar que a poupança não é boa, que a poupança não é um lugar legal para você deixar seu dinheiro, porque lá rende nada, quem ganha é só o banco e tudo mais. Mas é importante que você saiba o porquê disso, né? Quanto que rende a poupança? Para você comparar com outro investimento e entender se aquilo realmente é bom para você ou não é em determinado momento, ou uma quantia de pequena você pode deixar ali, ou não, né? E é disso que eu quero esclarecer nesse vídeo, tá? Então vamos falar sobre poupar e investir. Meu nome é Adriano de Paula, aqui no canal eu falo sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo novo. Estou trazendo aqui vídeos novos toda semana. E se você puder, já deixa o seu like se você gostar desse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai ajudar a entregar para mais pessoas. Então, te ajuda aqui com conteúdo, você me ajuda aí a crescer aqui no canal. Então, bora lá, vou compartilhar aqui minha tela, que eu preparei aqui uma apresentação para a gente olhar um pouquinho sobre a poupança, o que é poupar, investir, o que você está fazendo com o seu dinheiro aí nos investimentos, sobretudo. Então, vamos lá na minha tela. Então, vamos falar da diferença entre poupar e investir. Primeiro de tudo, que poupança não é investimento. A poupança é classificada como um depósito a prazo com remuneração, mas não é classificada como, de fato, um investimento no mercado financeiro. E quando a gente fala na poupança, acho que uma grande dúvida que vem é o quanto que ela rende, né? Tem muita gente falando que a poupança não rende nada, mas quanto de fato que a poupança rende? Primeiro que, vamos desmistificar aqui poupar e investir, né? Quando a gente fala em poupar, é simplesmente economizar. Você está economizando uma quantia de dinheiro, né, e deixando de gastar. E segundo os dados da Anbima, que é o órgão regulador aqui do mercado, ainda até hoje, cerca de 80% do brasileiro está com dinheiro na poupança, né, o que não é legal. E a poupança, quanto que ela rende? Primeiro vamos separar a poupança antiga da poupança nova, tá? Existe a poupança antiga, que ela é de antes de maio de 2012, para ser mais preciso, 3 de maio de 2012. Então, se você tem depósito, qualquer pessoa que tenha depositado dinheiro na poupança até essa data, né, 3 de 5 de 2012, esse depósito está classificado como a poupança antiga. E ela rende 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial, que no momento no Brasil está na faixa de 0,1, 0,2% ao ano. Gente, 0,1, 0,2 ao ano, isso é quase nada, né? Quase insignificante essa taxa. Então, 0,5% ao mês. Tá? Se a gente fizer isso em juros compostos, que vai ser esse 0,5 vezes 0,5, 0,5 todo mês, vai dar 6,17% ao ano. Tá? Então, 0,5 ao mês, se você fizer vezes 12, daria 6% ao ano. Só que como tem um juros compostos de 0,5 sobre 0,5 sobre 0,5 mês a mês, vai acabar chegando a 6,17% ao ano. Então, essa é a rentabilidade da poupança antiga, para todos os depósitos anterior a 3 de 5 de 2012. Tá? 0,5 ao mês ou 6,17 ao ano. E a poupança nova, ela tem uma regrinha. Né? A poupança nova é a que após essa 3 do 5, né? Então depósitos depois de 4 do 5 de 2012, se você tem aí depósito depois dessa data, o seu depósito está classificado como a poupança nova. E a poupança nova, ela tem uma regra que está ligada à nossa taxa de juros, que é a taxa de juros da economia, a taxa Selic. Né? Todo governo, todo país precisa ter uma taxa de juros, é uma ferramenta que o Banco Central tem para tentar controlar a inflação. E a nossa taxa de juros é a taxa Selic, que provavelmente você já ouviu falar, está sendo muito falado ultimamente aí. O Banco Central pode alterar essa taxa a cada 45 dias, então ela vai sendo movimentada aí ao longo do tempo, ela não é fixa. Tá? No momento, a gente tem uma taxa Selic de 13,25% ao ano. Quer dizer que a taxa está alta no momento e tudo está muito mais caro, o custo do crédito está mais caro, então para você financiar, para você pegar um dinheiro emprestado, tudo isso fica mais caro. Tá? Mas é um meio que o Banco Central tem para tentar reduzir a inflação, que no Brasil também está muito alta. E aí, a poupança nova, ela está relacionada ali à Selic.
De modo que, quando a Selic está num patamar de menor ou igual a 8,5%, que não é o cenário, a Selic rende 70%, a poupança rende 70% da taxa Selic, mais a TR, lembrando que está quase zerada a TR. Já quando a Selic é superior a 8,5%, aí a poupança nova ela rende igualzinha à poupança antiga, 0,5% ao mês, mais a TR. No cenário atual, Selic em 13,25 é acima de 8,5, logo a rentabilidade atual da poupança, tanto antiga como nova, é de 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. Tá? Se por acaso, né, até coloquei um exemplo aqui, a taxa Selic esteja em 7%, quanto que vai estar rendendo então a poupança? Lembrando que se a poupança nova, no caso, né? Então, se a Selic está abaixo de 8,5%, que no meu exemplo aqui 7%, a rentabilidade da poupança nova vai ser 70% da taxa Selic mais a TR. Então, nesse caso, seria, quanto que renderia a poupança? Né? 70% de 7%, né? 70% dos 7% que é a taxa Selic, que dá 4,9%, mais a TR, isso ao ano. Tá? Então, é assim que a gente vai calcular aí o quanto que rende a taxa de juros. Por que isso não é legal? Porque a taxa, a rentabilidade da poupança, a taxa não, a rentabilidade da poupança, ela tem uma limitação de até 8,5% da Selic. Depois que a Selic subir, estou falando mais da nova aqui, ela fica em 0,5%. Então, todos os investimentos hoje, com a taxa de juros mais alta, em 13,25%, está pagando mais. O Tesouro Selic está pagando mais, título público pagando mais, CDI pagando mais. Tudo subindo a rentabilidade. E a poupança estacionou. Né? Desde que a Selic passou de 8,5%, a poupança estacionou em 0,5% ao mês. E você não consegue ganhar mais que isso. E além disso, o que acontece é que, historicamente, se a gente olhar vários dados, né, estudar e olhar um gráfico, plotar num gráfico, você vai ver que, historicamente, a poupança rendeu muitos e muitos anos abaixo da inflação. O que quer dizer que, na verdade, no final das contas, você está perdendo dinheiro e não ganhando. Né? De fato, a sua quantia ela vai aumentar. Então, sei lá, se você colocou 10 mil reais na poupança, passado um período, você pode ter 15 mil. Né? E você fala, Adriano, tá vendo? Rendeu. Né? 10 mil virou 15 mil. Só que isso rendeu ao longo do tempo. E pode ser que aqueles 10 mil, o poder de compra que você perdeu já virou 20, por exemplo. Então, o que acontece é que, se você tem 10 mil hoje, você tem um determinado poder de compra. Para pensar o que você consegue comprar com 10 mil reais. E passado um período, talvez você vai precisar de 20 mil para comprar a mesma coisa que hoje você compra com 10 mil. Né? E é assim com tudo. Pensa que um tempo atrás eu ia no mercado, por exemplo, e com 100 reais, 200 reais, se enchia um carrinho, fazia quase a compra do mês. E hoje, com 100 reais, a gente vai no mercado e compra uma, duas sacolas, né? Porque está tudo muito, muito mais caro. E a gente não consegue acompanhar, né? Salário, reajuste, dissídio do final do ano da empresa, dificilmente acompanha a desvalorização do dinheiro. E é isso que acontece com a poupança. Poupança, ela vai te trazer um rendimento muito pequeno. Não é que você vai perder a quantia que você colocou lá, mas é uma quantia muito pequena em relação à desvalorização que o dinheiro acontece. E no final das contas, você está perdendo o poder de compra. Se você está perdendo o poder de compra, você está perdendo dinheiro no final das contas. Tá? Investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Investir é colocar o dinheiro numa aplicação que você vai, no mínimo, empatar ou até mesmo superar a inflação. Aí sim você está tendo um ganho real, um lucro real do seu dinheiro. Tá? Senão, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. É por isso que a poupança não é legal. Agora eu quero mostrar aqui um fator dos juros compostos, né? O que o tempo pode fazer para a gente com relação aos rendimentos. Então imagine aqui duas pessoas, um poupador e um investidor. E ambas, né, fazendo aportes mensais de R$ 500, ou seja, todo mês investindo R$ 500. Do lado do poupador, R$ 500 todo mês durante 10 anos, essa pessoa acumularia R$ 60.000 poupando. Já o investidor ganhando 1% ao mês, que não é uma taxa muito alta, né? Até pelo cenário atual, o próprio Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, está pagando mais de 1% ao mês, 13,25% ao ano, se a gente dividir por 12, dá um pouco mais de 1% ao mês. Essa pessoa acumularia R$ 115.019,34. Então veja que é com exatamente o mesmo valor. R$ 500 todo mês, ganhando 1% ao ano, ganhando 1% ao mês, 115.019.
E se a gente muda esse fator, se a gente muda aqui um único fator, que é o tempo, para 30 anos, perceba que o aporte é o mesmo, R$ 500 todo mês. O único fator que eu alterei foi o período, 30 anos, e a taxa também é a mesma, é 1% ao mês. O poupador, nesse período aqui de 30 anos, R$ 500 todo mês, vai acumular 180 mil. Já o investidor, com 1% ao mês de rentabilidade, vai acumular R$ 1.747.482. É uma baita de uma diferença. Em 10 anos a gente tem uma diferença aqui que é quase o dobro, mas em 30 anos, com juros compostos, juros subjuros, né, a bola de neve do bem aí trazendo rendimento para você, você vai conseguir uma diferença aqui de quase 10 vezes mais isso. E eu quero mostrar para vocês um pouco desses números aqui nesse calculador de rendimentos. Tá? Vamos lá então olhar aqui os dados que tem no exemplo. Então, um período de 120 meses, né, voltando aqui a um período de 120 meses, que são 10 anos, R$ 500 todos os meses, com uma taxa de 1% ao mês. Então, pegando aqui, período em meses, 120 meses, são os 10 anos. Valor inicial zero, imagine que você está começando a investir agora. Cara, não estou, Adriano, não sei nada de investimento, estou começando a aprender com você agora aqui, vou começar do zero. Quero ver quanto que eu consigo alcançar em determinado tempo, investindo tanto por mês. É o que você pode utilizar esse calculador aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo, para que você brinque aqui, coloque seus valores, taxa e período que você quer investir, que você vai conseguir enxergar quanto que você vai alcançar de grana, né, de rendimento total, com o efeito dos juros compostos, os juros sobre juros. Então, começando agora do zero, com R$ 0, né, zerado, e fazendo aporte mensal aí de R$ 500. Aporte mensal é o dinheiro que você vai estar investindo todos os meses, tá? Então, quinhentão aí todo mês. O rendimento de 1%, né, então vamos deixar aqui 1% mensal, né, não anual, vamos deixar mensal. Administração e inflação eu vou deixar zero, porque eu quero só ver quanto que vai render ao longo do período. E aqui eu dou um calcular, tá? Aqui na planilha está mostrando, né, na tabela mostra que o primeiro mês eu não tenho nada, então o valor inicial é zero, rendimento é zero, porque eu não tenho nada, faço um primeiro aporte de R$ 500 e finalizo o mês com R$ 500, certo? Vou para o segundo mês, no segundo mês eu já tenho R$ 500. Então sobre esses R$ 500 vai render 1%. 1% de R$ 500 é R$ 5. Então fico com os 505. E novamente eu faço um novo investimento de 500. Então soma tudo, né? 500 mais 5 mais 500, eu tô com R$ 1.005. Vou para o próximo mês com 1.005 e agora rende 1% sobre os 1.005, não sobre os 500 anterior. Né? Os juros compostos vai rendendo sempre sobre o valor acumulado. Esse é o grande fator aí dos juros compostos que vai te trazer muito rendimento ao longo do tempo. Então no terceiro mês com R$ 1.005 vai render novamente 1%, que dá R$ 10,05. Mais R$ 500 que você vai investir novamente, você vai para 1.515,5. E assim por diante. Tá? Percebam que nessa coluna, nessa terceira coluna de rendimento, esse é o fator mais interessante aqui. Porque os juros, ó, ele vem crescendo ao longo do tempo. Lá no mês 10 já está rendendo R$ 46,84. Né? Em 12 meses, já está rendendo aqui R$ 57,83. Em apenas um ano. Você não precisa fazer nada. Seu dinheiro vai estar parado lá e está rendendo para você R$ 57,83 por mês, tá? Não é por ano. Depois de um ano acumulado, todo mês vai estar rendendo R$ 57,83. Se a gente for para 2 anos, né? Depois de 24 meses, já está rendendo R$ 128,58. E assim por diante, né? Em 4 anos, 48 meses já está rendendo R$ 298,13. Então, esse é o efeito bola de neve. Vai cada vez crescendo mais, porque os juros que rende para você é sempre sobre o valor acumulado. Então, a gente vê aqui, né, o grande aumento da rentabilidade, que tem quase R$ 300 aqui rendendo todo mês. E quando a gente vai até o final, lá nos 120 meses, 10 anos, a gente nota que o total acumulado é exatamente aqueles R$ 115.019,34 que está lá no PPT, né, na apresentação. De aporte acumulado são 60 mil, ou seja, de 500 em 500 aqui durante esses 120 meses vão ser R$ 60 mil que você vai despender para o investimento, e com isso você vai conseguir mais 55.019 de rendimento, o que somando vai dar 115.019, exatamente aqui o número que a gente tem lá em 10 anos, né? R$ 500 durante 10 anos. Mas quando a gente muda um único fator, que é o período, 30 anos, vamos lá ver como é que isso fica então. Então, vou manter aqui exatamente os mesmos valores, então exatamente os mesmos números aqui de R$ 500 e 1% ao mês, e o único fator que eu vou mudar é o período de 360 meses.
Então já vamos calcular aqui, 360 meses, 30 anos, R$ 500 e 1%. Veja aqui, eu estou mantendo o mesmo valor, R$ 500 todo mês, com a mesma rentabilidade de 1%, e o único fator que eu estou alterando é o período, é o tempo. E vocês vão ver como esse é o principal fator no investimento. E pode parecer às vezes muita coisa, né? Muito tempo, 30 anos, mas é o que nós, basicamente, né, o brasileiro muitas vezes faz quando vai comprar um imóvel. Né? O tradicional é a gente parcelar, né? Fazer um financiamento de 30 anos, 360 meses, e muito provavelmente pagar muito mais do que R$ 500 ao mês. Né? Eu te desafio aí conseguir hoje na Caixa aí, ou qualquer outro banco um financiamento que você vai pagar somente R$ 500 por mês durante 360 meses. Provavelmente vai ser muito mais aí, até acima de R$ 1.000. Então vamos ver aqui quanto que a gente vai conseguir acumular com esses R$ 500 mensais. Aqui a tabela ela vai mostrar da mesma maneira, né, da parte anterior. Então vem acumulando aqui o rendimento sobre o valor acumulado, rendendo sempre sobre o valor acumulado. Reparem que lá no mês 120, a gente tem exatamente o mesmo valor de R$ 115.019,34 acumulado, porque é exatamente o mesmo valor que você está investindo todo mês, R$ 500, com a mesma rentabilidade, 1% ao mês. Então, em 10 anos, né, você consegue exatamente o mesmo resultado. Só que se você continua investindo, né, se você não saca esse dinheiro, continua investindo, continua lá no efeito bola de neve, né, bola de neve do bem continua rolando para você, aí a gente vai ver quanto que a gente vai conseguir acumular em 30 anos. Então, seguindo, vamos lá, vem 20 anos, quanto que vai ser o acumulado, 10 anos, 115 mil, e 20 anos, veja aí, 240 meses, já chegou aqui em R$ 494.627, né? Um valor bem superior, quase R$ 500 mil. E quando a gente vai para 30 anos, os 360 meses, o aporte acumulado, ou seja, o valor que você despendeu todo mês aqui de 500 em 500 durante esses 30 anos, foi de R$ 180 mil que saiu do seu bolso. Porém, com esse investimento a longo prazo, você conseguiu também acumular, né? Você conseguiria acumular aqui R$ 1.567.000 e daria um total de R$ 1.747.482. Né? Provavelmente você não vai comprar aí um imóvel que vai ter essa grande valorização, não vai ter esse valor lá na frente. Tá? Então esse é o fator aqui dos juros compostos, o juros sobre juros, a bola de neve do bem que ela pode trazer como rendimento para você. E é claro que investimento exige um planejamento. É importantíssimo que você faça um planejamento, se organize financeiramente. Senão, dificilmente você vai conseguir todo mês com constância estar aí separando aquela parcelinha que vai investir. Não precisa ser R$ 500, R$ 200, é o quanto você conseguir, R$ 100, 50, o que tiver dentro da sua possibilidade. Mas garanta que todo mês você vai ter uma parcelinha ali, um pedaço da sua grana, do seu salário, que você vai destinar para um investimento de longo prazo, vai construir aí a sua independência financeira, a sua aposentadoria. Tá? Sem se organizar financeiramente, é difícil isso acontecer. É importante que você entenda todas as suas entradas, tá? Todas as suas saídas, né? Com o que você gasta, quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis, né? Os seus desejos, suas vontades, para onde de fato vai cada centavo do seu dinheiro. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, caixinha, né? Aqui no lugar da tela aí, falando sobre isso, né, de como fazer um orçamento. Vou deixar também na descrição do vídeo uma planilha de controle financeiro que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a organizar, enxergar os seus gastos, né, e organizar melhor aí a sua vida financeira, tá? Só com planejamento que você vai conseguir ter constância e investir todo mês. Então, conclusão aqui desse vídeo, né, dessa aula aqui breve que a gente teve aqui, é que a minha recomendação, né, que a gente fala muito no mercado financeiro, é que comece a investir o quanto antes. Por que começar a investir o quanto antes? Porque o principal fator nos investimentos é o tempo. Como a gente viu lá, o mesmo valor investindo todo mês, com a mesma rentabilidade, 1%, nem precisa ser uma grande rentabilidade, mas alterou o tempo. Se você investir por mais tempo, os juros compostos, a bola de neve, vai trazer mais resultado para você. Por isso que a gente fala muito no mercado financeiro que comece o quanto antes. Né? O maior arrependimento de todo investidor, né, quando a pessoa começa a ter um entendimento daquilo, é o quê? Arrependimento de não ter começado antes. Quer ver que o tempo, né, uma parte do tempo passou e eu perdi aquela grande rentabilidade que eu poderia já ter até hoje. Mas olhe daqui para frente, né, e comece o quanto antes para que você não perca ainda mais tempo nesse sentido aí e comece a colocar o seu dinheiro para trabalhar, tá? Outra coisa também é investir com pouco. Então comece investindo com pouco dinheiro. Não precisa de muito dinheiro para investir. Tem ação na Bolsa de Valores custando R$ 5, R$ 10, R$ 20, 50, 100.
a quantia que você conseguir. E é até importante você começar com pouco, porque no começo é aprendizado, né? A gente vai ter acertos, vamos ter também erros, né? É natural você, às vezes, em algum momento, tomar uma decisão que não foi tão assertiva, e se você perder, você vai perder pouco, porque tudo é proporcional, tá? Então, a minha recomendação também é que comece com pouco dinheiro, tá? Não dê seu dinheiro na poupança, porque a poupança rende muito pouco. Lá, de fato, não é investimento e o seu dinheiro não está sendo protegido da inflação, da desvalorização, tá? Faça o seu planejamento financeiro para que você enxergue os seus gastos e consiga investir com constância. Lembrando, link aqui na descrição do vídeo, e invista pensando no longo prazo. Nada, gente, nada grandioso é construído no curto prazo, né? Pensa na sua vida, qualquer conquista que você teve, qualquer resultado grande que você quer ter. Seja você, talvez, mudar um hábito de alimentação, começar a comer mais saudável, você não vai conseguir de uma semana para outra, né? Muito difícil, doloroso. Você faz 3 dias e volta a comer da maneira que você comia antes, né? Se você quer fazer uma atividade física, se você quer ficar bom em alguma atividade, se você quer aprender a tocar um instrumento musical do zero, aprender a dançar, qualquer coisa na vida, nada de grande resultado é construído no curto prazo. Leva-se tempo, né, para construir. Então, o segredo é o quê? É o longo prazo. A gente tem uma mentalidade cada vez pensando mais que o resultado está no longo prazo. E eu preciso fazer um pouquinho cada dia hoje, né, contribuir para hoje, para que lá na frente eu alcance aquele resultado que eu almejo, e quando você olhar para trás, você vai ver que valeu muito a pena nesse sentido. Tá? Então, a minha recomendação é termos uma mentalidade cada vez mais de longo prazo, porque nada grandioso, nada de grande resultado é construído no curto prazo. Fechado? Então, fica aqui as dicas desse vídeo de hoje, do porquê que o seu dinheiro na poupança está sendo valorizado. Agora, creio que vocês entendem aí quanto que rende a poupança e por que lá não é um bom lugar, que o seu dinheiro não está sendo protegido. Tá? E que o quanto antes você começar a investir, né, com o fator juros compostos, você vai alcançar seus objetivos financeiros lá na frente. E eu tenho certeza que seus objetivos financeiros também vai ajudar você a realizar seus grandes objetivos e sonhos de vida aí que você tenha também. Fechado? Pessoal, fico por aqui então. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me ajuda a crescer aqui no canal, encaminha esse vídeo também aí para outras pessoas, e eu vou sempre trazendo um conteúdo de qualidade aqui para vocês toda semana. Fechado? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.